Capítulo 8. A nave mãe de Saturno. O que vou tentar descrever aqui é bastante complexo. A maioria dos arranjos mecânicos que vi depois de embarcar na nave mãe de Saturno eram inteiramente novos para mim. No começo eu não conseguia compreender plenamente as suas funções, mas depois fui ajudado a ter algum entendimento deles. A plataforma ao lado da qual havíamos parado, digo plataforma, mas na verdade se tratava de um elevador magnético de cerca de 15 metros quadrados, transportava as pessoas e mercadorias de baixo para cima dentro desta nave transportadora gigantesca através de um eixo enorme de 60 metros de altura ou mais. Um polo magnético aumentava a altura total do presente eixo, passando através do centro do elevador e aprendi que ele provia de energia e meios através dos quais era operado. Esta foi a primeira coisa, este grande elevador, ascendendo, que me impressionou ao sair do disco voador. À nossa frente havia uma espécie de ponte com os trilhos laterais que ligavam a plataforma elevadora com o convés onde o nosso disco voador tinha parado, sendo que a plataforma de 15 metros quadrados não preenchia completamente a largura do poço. Isso me intrigou no início. No momento que Zul e eu íamos andando, eu me virei e olhei ao meu redor, impressionado pela majestade e construção soberba desta espaçonave colossal. Olhando para trás, eu podia ver, muito acima e além da cúpula da nossa nave de reconhecimento, o teto da sala imensa por meio do qual havíamos descido. Um grande conjunto de trilhos inclinados subia a rampa até o teto, continuando em algum lugar nas alturas onde as portas com aberturas automáticas deviam se encontrar. Eu podia olhar sempre em frente até a abertura na nave-mãe por meio da qual tínhamos acabado de chegar. Quando chegamos à plataforma, Fircon sugeriu que eu olhasse para o poço do elevador. Eu fiz isso e vi mais 3 andares ou níveis acima do convés, e 3 abaixo, perfazendo um total de 7. Em cada nível, uma ponte ou varanda extensão se projetava para o eixo para cobrir o espaço entre a borda da plataforma e da varanda extensível adequada. Eu aprendi mais tarde que estas extensões podem ser levantadas como pontes levadiças. Em comprimento elas eram iguais à altura da ponte, do chão ao teto, de modo que, quando levantadas elas isolam a entrada da ponte, fazendo assim um lado unido ao eixo central e o isolando completamente do resto da nave. Quando a plataforma do elevador chega ao seu destino, esta parte da parede do poço se dobram para baixo até que se torne a varanda móvel. Quando isso ocorre, os corrimões do elevador se alongam para fora e formam corrimões para o balcão. Quando o elevador sobe, esses trilhos voltam para trás do balcão e formam um guarda-reio no elevador. Eu vi como estes corrimões operavam apenas depois que desembarquei do disco voador. Assim que atravessamos a varanda ou balcão e entramos no elevador, os corrimões laterais fecharam atrás de nós, mesmo que não tínhamos começado a subir. Enquanto eu olhava ao redor, tentando tomar atenção em cada detalhe, Zul parou num pequeno painel de controle o qual estava cerca de 10 centímetros acima do chão do elevador, provavelmente para impedir que alguém pisasse em cima dele acidentalmente. Este painel era de cerca de 75 centímetros de comprimento e entre 15 a 20 centímetros de largura. Sobre ele estavam 6 botões enfileirados em 2 linhas para fácil operação pelos pés. Cada botão estava marcado para indicar sua finalidade, mas eu não sabia ler nem entender essas marcações. Zul pisou em um dos botões, e imediatamente os corrimões do outro lado da plataforma se desdobraram para fora e tomaram uma nova posição como guarda-corpos para a extensão da varanda do outro lado do eixo que tínhamos alcançado agora. Simultaneamente, uma porta lindamente proporcional e ornamentada na parede à nossa frente deslizou, revelando-me ainda uma outra visão maravilhosa. Estávamos agora em um salão requintado, muito semelhante em termos de mobiliário e design com a da transportadora venusiana, embora um pouco maior. Mais uma vez ela foi maravilhosamente iluminada pela mesma luz misteriosa suave, sem fonte aparente. No entanto, minha atenção foi quase imediatamente voltada para 6 mulheres e 6 homens que aparentemente estavam aguardando nossa chegada. Eles estavam sentados em um grupo bem juntos, conversando entre si. Logo que entramos, eles se levantaram e sorriram. Um homem e uma mulher se aproximaram para nos cumprimentar, e até de forma bem calorosa embora eu nunca os havia visto antes. As mulheres estavam vestidas com belos vestidos feitos de um material puro que parecia irradiar algo quase vivo.
Cada uma tinha um cinto largo, aparentemente parte da própria vestimenta, decorada com pedras preciosas que cintilavam com uma suavidade e vitalidade, de uma forma que eu nunca tinha visto em qualquer pedra preciosa na terra. Estes cintos de joias são o único ornamento que eu já vi usado por mulheres de outros mundos. E como fiquei maravilhado com essas joias, eu encontrei-me perguntando se, ao invés de ser superior em si mesmas às da terra, seu brilho extraordinário não poderia resultar do brilho de seus usuários, uma ideia confirmada por Fircon mais tarde. Os vestidos das damas tinham longas mangas, fechadas nos pulsos. No pescoço o corte era arredondado. Embora diferindo em cores de acordo com a escolha de cada senhora, todos eram de suaves tons pastel, que emprestavam a todo o conjunto um aspecto harmonioso de charme. Na altura, as mulheres variavam de um pouco menos de 1,50 metros para cerca de 1,70 metros. Todas eram delgadas e magnificamente formadas. Seus traços eram delicados e seus rostos lindos de contorno. Na coloração, cada tipo era representado, de tez muito clara com um tom rosado leve até um suave tom oliva. As orelhas eram pequenas, os olhos grandes e muito expressivos sob sobrancelhas belas e em linha. As bocas de todas pareciam ser de tamanho médio com lábios vermelhos naturais, variando em profundidade de cor com os tons de pele. Todas usavam o cabelo na altura dos ombros, com arranjo de uma maneira charmosa. Tanto homens como mulheres usavam sandálias. Nenhuma das mulheres parecia ter mais do que 20 e poucos anos. Mais tarde, Fircon disse-me que as suas idades variavam de 30 a 200 anos. Um tanto folgados, os vestidos de bom caimento revelavam e sugeriam merecidamente apenas a perfeita simetria de seus corpos. Quando mais tarde elas trocaram por uniformes apropriadamente fechados, então a beleza e a graça com que todas eram formadas tornou-se claramente aparente. Os homens usavam blusas brancas brilhantes, abertas na garganta, com longas mangas completas e desenhadas na parte apertada dos pulsos, algo semelhante aos usados pelos homens do século XVIII na Terra. As calças também eram soltas, muito semelhantes aos nossos próprios estilos, mas o material tinha uma suavidade e uma textura diferente de tudo que eu já tinha visto. A altura dos homens variava de cerca de 1,50 metros a 1,80 metros, e todos eram esplendidamente formados e com o peso na mesma proporção. Como as mulheres, eles variavam de coloração, mas notei que a pele de um deles era definitivamente o que nós chamaríamos de cobre. Todos tinham os cabelos bem aparados, embora diferiam em comprimento e cortes, como aqui na Terra. Nenhum usava cabelo comprido como Orton, aquele meu amigo venusiano da primeira reunião. Eu soube depois que ele tinha um motivo especial para usar seu cabelo nesse estilo. As características dos homens, embora uniformemente belas, não eram muito diferentes dos homens da Terra, e eu afirmo que qualquer um deles poderia ficar entre nós e nunca ser reconhecido como não sendo daqui. Nenhum deles parecia ter mais do que os seus 30 anos, mas essa impressão também foi corrigida mais tarde por Fircon, que me disse que suas idades variaram de 40 a várias centenas de anos, segundo a nossa escala na Terra. Imediatamente após as saudações, fomos convidados a nos sentar em torno de uma grande mesa oval, na qual estavam taças cheias de um líquido claro. Como todas as que eu já tinha visto, esta mesa tinha a parte superior transparente, ligeiramente diferente da de vidro ou qualquer tipo de material plástico conhecido na Terra. Não tinha nenhuma cobertura, nem foi gravada, esculpida ou decorada de qualquer forma. Havia uma beleza indescritível sobre o material em si, que não precisava de ornamentação. As cadeiras tinham estilos semelhantes às nossas cadeiras de nossas salas de jantar. Havia 15 destas, correspondente ao número de pessoas presentes. Quando nos sentamos, eu entre Zu e Fircon, fomos convidados a beber o líquido dos copos. E embora tão clara na aparência como a nossa água mais pura, o sabor era semelhante ao suco de damasco natural, doce e levemente pesada, inteiramente deliciosa. E embora tivessem me explicado os métodos pelos quais estes viajantes do espaço eram capazes de aprender qualquer língua falada na Terra, essa facilidade ainda guardava um elemento de surpresa. A senhora que viera por primeiro à frente para cumprimentar-nos quando entramos, iniciou a conversa dizendo: "Esta nave é um laboratório científico. Viajamos no espaço exclusivamente com a finalidade de estudar as constantes mudanças que ocorrem dentro do espaço em si. Nós observamos a vida e as condições dos muitos planetas que encontramos quando nós viajamos através do espaço. Naturalmente, a aprendizagem de línguas diferentes é uma necessidade.
É através da pesquisa feita por naves como a nossa que as viagens espaciais foram desenvolvidas para o atual nível de segurança. Algo disto foi explicado a você a bordo da nave transportadora de Vênus, mas lá não te mostraram como os instrumentos são operados. Nesta nave, no entanto, você vai ver os nossos instrumentos em operação, e vamos explicar algumas de suas funções para que você possa ganhar uma maior compreensão de como aprendemos a usar as forças naturais. Ela então passou a explicar que esta nave também não pertencia a nenhum planeta especificamente, mas era uma nave universal, ocupada por pessoas de muitos planetas e operada para o bem-estar e o conhecimento de todos. Nesta viagem em particular, explicou ela, 3 das mulheres são habitantes do planeta que você chama de Marte e as outras 3 de Vênus. Normalmente, há também 3 mulheres de Saturno que, por determinadas razões, não puderam se juntar a nós nesta viagem. Assim, Saturno é representado apenas por seus homens. Ocasionalmente, homens e mulheres de sistemas solares, além dos nossos, se juntam à tripulação desta e de outras espaçonaves do mesmo tipo. Em todos os casos, os membros da tripulação são altamente treinados por nossos cientistas mais avançados. Apesar de não ter havido nenhuma interrupção na conversa entre Fircon e eu no início da noite, o tema dos problemas enfrentados pelos habitantes do nosso mundo foi retomado aqui, em torno desta bonita mesa. Como de costume, a ausência de condenação ou julgamento duro de qualquer tipo era notável. Em vez disso, uma simpática compreensão pelo sofrimento do povo da Terra era evidente durante a reunião. Uma das senhoras de Marte disse: vocês, povo da Terra, não é que vocês desejam mostrar tanta crueldade uns para com os outros. Isso, como já lhes foi dito antes, é apenas o resultado de sua ignorância pessoal, a qual o cega de enxergar as leis do universo de que todos somos parte. Junto às suas famílias, vocês falam muito do amor que vocês sentem um pelo outro. No entanto, este amor maior que vocês pretendem provar se exprime muitas vezes como um poder possessivo de escravidão em prejuízo do outro. Dessa forma, nada poderia ser mais contrário ao amor em sua forma primordial. O amor genuíno deve abraçar a confiança, respeito mútuo e compreensão. Como nós o conhecemos e o expressamos em outros mundos, o amor não tem nenhuma relação com esta falsa possessão, a qual o perverte na Terra. Nós entendemos o amor como uma radiação do coração da divindade, através de toda a criação, e especialmente através do homem em direção a todas as outras formas, sem distinção de qualquer tipo. Na realidade, não é possível encontrar virtude numa forma de vida, e nada em outra. No entanto, observe a distorção existente na Terra, uma vez que o homem não compreende nem a si mesmo nem seu Pai Divino. Devido a essa ignorância, os homens vão para aquilo que vocês chamam de guerra e ao abate impiedoso dos de outra nação, outra cor, outra religião, sem entender o que eles fazem. É difícil para nós, de outros mundos, compreender porque os homens da Terra não conseguem ver que isso não só é uma destruição mútua e não traz nenhuma resposta para seus problemas, como um motivo de aflição ainda maior na Terra. Por isso, sempre foi e assim sempre será. Agora que o vosso conhecimento científico se desenvolveu fortemente e ultrapassou o vosso progresso social e humano, essa diferença deve ser preenchida com pressa urgente. Os homens da sua terra conhecem o terrível poder contido dentro das bombas que estão se acumulando para uso de um contra o outro. No entanto, eles avançam cada vez mais perto de uma guerra mundial e impensada. E isso, para nós, é estranhamente ilógico. Sim, concordou um dos homens, o seu comportamento muitas vezes parece ilógico para nós. Deixe-me dar um exemplo. Você tem pais físicos na Terra, não é? Sim, respondi. Se você tivesse 2 filhos, nascidos de sua própria carne e sangue, como vocês dizem, e se por um motivo ou outro um de seus filhos se ajoelha diante de você e pede a sua bênção com a determinação de matar seu irmão, que também é seu filho, você atenderia o pedido dele só porque ele acha que tem razão e que o irmão dele está cometendo um erro? Minha resposta foi, simplesmente, claro que não. Entretanto, ressaltou ele, é o que exatamente vocês terráqueos têm feito ao longo dos séculos. Vocês todos reconhecem um ser supremo de acordo com vosso entendimento, e vocês falam da irmandade da humanidade. No entanto, vocês pedem ao Pai Eterno todas as coisas para fazer aquilo que vocês mesmos não fariam. E quando vocês estão em guerra um contra o outro, vocês caem de joelhos em oração profana, porque vocês pedem a seu Pai Divino para abençoar os seus esforços, para obter uma vitória contra a vida de seus próprios irmãos, até ao ponto de destruí-los.
Nós, como seus irmãos vivendo em outros mundos, vemos de forma imparcial os grupos de pessoas divididos em seu planeta. Nós, que aprendemos mais sobre as leis de nosso Pai Divino, operante em todo o universo, não podemos fazer as distinções que os mantêm em constante agitação como o dito acima, e estamos entristecidos por ver o que está ocorrendo na Terra. Nós, como irmãos de toda a humanidade, estamos dispostos a ajudar todos aqueles que podemos alcançar e que desejam a nossa ajuda, mas em nenhum momento poderemos impor à força o nosso modo de vida ao povo de seu mundo. Na realidade, não existem pessoas inerentemente más na Terra, nem em qualquer lugar do universo. Da forma como muitos de vocês se expressam, suas vidas parecem consistir em um inferno na Terra, pela qual vocês mesmos são os culpados. Seu planeta, assim como todos os outros, foram criados por nosso Criador Divino e é em si um lugar santo, como são todas as suas criações. Toda a humanidade será varrida da face da terra de repente, e com eles a contenda, aflição e tristeza que trouxeram sobre ela por não aprenderem a viver juntos. A terra seria bonita, mas nunca tão bela como um mundo em que os homens vivam como irmãos com todos no universo. Porque um homem, por ser estranho para o outro, não lhe dá o direito de ignorar, insultar ou matar outro ser. Você reservou apenas um dia a cada ano em honra à fraternidade humana, e ainda você fala da paternidade do Criador. No entanto, ficam em completo esquecimento as ações que tais declarações deveriam gerar e gastam muito dinheiro e esforços para poder mais rapidamente numa grande escala mutilar e destruir seus semelhantes terrestres. Não te parece curioso orar ao Pai Divino para abençoar os seus esforços nesta destruição cruel? Nós ouvimos estas orações que vêm de seus templos, de seus líderes de governo, a partir de suas casas e dos campos de batalha. Vocês não conseguem ver o quão longe vocês foram, porque vocês estão realmente pedindo o seu Pai Divino para fazer o que vocês mesmos não fariam por seus próprios filhos. Vocês não podem ver quão hipócrita que vocês se tornaram, e isso é apenas uma ilustração das muitas coisas que vocês fazem contra seu Pai Divino. Enquanto vocês viverem assim, divididos uns contra os outros, os seus sofrimentos serão multiplicados. Enquanto você busca tirar a vida de seu irmão, alguém procura tirar a sua. Este é o significado das palavras uma vez ditas por Jesus de Nazaré. Lembre-se que lhe disse: põe a tua espada no seu lugar. Todos os que tomarem da espada perecerão pela espada. A verdade dessas palavras tem sido comprovada ao longo da história do homem na Terra. Quando ele parou de falar, uma imagem da Terra e os problemas dos homens passaram diante de meus olhos, e eu estava triste por meus semelhantes e por mim como terráqueo. Ao mesmo tempo que essa imagem passava, eu compreendi quão gigantesca era a tarefa para corrigir essas situações. Muitas pessoas em todo o mundo não estão ainda despertas para as causas que originaram os problemas. E somente quando um número de pessoas suficientes perceberem quais são e, de todo o coração desejarem mudar, desistindo de suas ganâncias pessoais e de seu desejo de exaltação um acima do outro, é que a mudança se efetuará. Nenhuma pessoa, nenhuma nação, nenhuma parte do mundo poderia ser responsabilizada sozinha pelas situações que passaram diante de meus olhos, nem poderia qualquer segmento da civilização fazer muito para alterá-las. A responsabilidade recai sobre cada pessoa. E quem pode mudar ao outro pela força? A escravidão, que é o resultado de séculos de equívocos acumulados, divisões e desejo pessoal de poder, é difícil de quebrar. Como essa percepção me preencheu, fui tomado por humilde gratidão ao nosso Pai Divino que permitiu seus filhos de outros mundos que compreenderam nossos problemas da Terra, ver nossa maneira de ser e estenderem mãos de amor e compaixão para nós. Embora eles não possam forçar a nossa mudança, nem interferir ativamente, eles podem ajudar, ser receptivos a nós e lutar juntos por um mundo melhor, em vez de guerrear uns contra os outros e assim causando mais divisões. Eu percebi que muito tempo deverá passar antes que tal mudança possa vir, porque a humanidade tem crescido aceitando a dor e a tristeza como inevitáveis e raramente procuram se desviar do caminho familiar. Emergindo de minhas reflexões, percebi que as moças estavam se levantando de suas cadeiras. Nós devemos agora vestir nossos ternos de pilotos, uma morena linda explicou. Após isso iremos para a sala de instrumentos onde você vai ver muitas coisas sobre as quais você já se perguntou. A partida delas me deu a oportunidade de observar detalhes deste belo salão. Na parede, na minha frente, estava um enorme mapa dos céus. Isso mostrava 12 planetas do nosso sistema com o seu Sol central. Cercando o nosso sistema, haviam outros sistemas com os seus sóis e planetas mostrados de uma forma que era novo para mim.
Ao longo do espaço, entre os planetas, haviam detalhes das várias condições atmosféricas existentes no espaço, de que nós na Terra somos totalmente ignorantes. Foi-me dito que esse conhecimento é muito importante para uma viagem segura no espaço. Havia sobre este mapa numerosas inscrições, que eu era incapaz de ler, mas eu imaginei que sua finalidade era semelhante à dos nossos roteiros muito utilizados por motoristas na Terra e bem convenientes para nossas viagens. Isto foi confirmado por um dos homens. Além deste mapa enorme, na mesma parede, mas mais para o fundo do salão, havia um diagrama detalhado desta espaçonave, e também estava marcada com símbolos de caracteres que eram totalmente desconhecidos para mim. As outras paredes estavam cobertas com cenas de paisagem de alguns dos planetas que a espaçonave havia visitado. Estas pinturas não foram enquadradas e penduradas nas paredes, mas eram mais como murais. Havia tanta vivacidade nelas que a gente se sentia fisicamente dentro de cada cena retratada. Esta qualidade especial era algo que eu tinha notado em todas as pinturas deles e retratos. A explicação dada foi que, o que quer que o povo do espaço faça, eles colocam tanto de si mesmos em seu trabalho, que isso realmente vibra com a sua força vital e a radiação de suas personalidades. As paisagens eram muito parecidas com pinturas e fotografias de cenas terrestres. Elas mostravam montanhas, vales, pequenos riachos e oceanos. Eu vi que as 6 mulheres haviam retornado vestidas com seus trajes de piloto. Ao entrarem, os homens se levantaram da mesa, e um deles disse: "Agora vamos para o laboratório." Caminhamos juntos até o elevador que nos tinha trazido inicialmente. Em nossa aproximação, a porta deslizou abrindo silenciosamente, embora eu não vi nenhum toque em algum botão. Pode ser que isto fosse uma operação análoga ao uso de nossas células fotoelétricas atuais. 15 de nós entramos no elevador e Zu assumiu a sua operação. Eu vi ir para outro painel de controle no canto oposto àquele que eu havia descrito pela primeira vez. Lá, ele pisou em um dos botões e lenta e silenciosamente, começamos a descer. Quando tínhamos baixado um nível abaixo de onde ainda estava o disco voador de reconhecimento, que tínhamos deixado ao chegar, eu notei uma vasta sala no lado de trás dele que se estendia bem longe para o final da nave transportadora. Através do centro deste compartimento e em ângulos retos como o poço do elevador havia um par de trilhos. Descansando sobre estes, havia outros 4 discos de reconhecimento idênticos em tamanho e modelo como aquele que nos trouxe da Terra. Este era, aparentemente, o hangar de armazenamento onde eles descansavam, enquanto a enorme nave transportadora fazia seu voo interplanetário. Ao longo da borda exterior, e ligeiramente abaixo de cada trilho, havia uma passarela cerca de 1,80 metros de largura, com uma parede do lado externo da passarela. Passamos por outras 2 varandas abaixo da qual havíamos entrado no salão, e eu percebi que cada um deles devia conter outra plataforma nessa transportadora gigantesca. Na terceira varanda abaixo daquela que leva ao salão, o elevador foi parado. Assim, olhando de baixo para cima, eu consegui contar os 7 pavimentos desse lado da nave transportadora. Quando o elevador parou suavemente, a grade se abriu. No caminho, eu havia notado um par de trilhos contínuos através da parte inferior da frente da nave. Estes formavam uma junção em V e uma junção com os trilhos pelos quais o nosso disco de reconhecimento havia entrado, e percebi que eram os trilhos do lado de baixo que o disco de reconhecimento iria utilizar quando saíssemos da nave transportadora para o nosso retorno à Terra. Isso indicava que toda essa seção do transportador continha os túneis de chegada e de partida, o elevador principal, e o hangar-garagem enorme para as naves de reconhecimento. Em algum lugar na mesma seção, ou adjacente ou para além do hangar, provavelmente havia um hangar de entretenimento e uma oficina de manutenção, enquanto que mais além deste ainda, no outro extremo da nave, eu sabia que devia haver uma sala de controle e um compartimento de pilotos. Tinham-me dito que havia um em cada extremidade destas embarcações colossais. Neste lado da nave nos deparamos com uma sala muito grande, que vimos ser o laboratório.